Fala pessoal, beleza? Eu sou Rafael. E eu sou Carol. E bem-vindos ao Viagem Certeira, onde a gente vai te ensinar como você pode viajar mais gastando menos. O primeiro erro, então, é não definir bem o número de dias da sua viagem. Isso pode acabar tanto subestimando ou superestimando, e você vai acabar gastando mais, com gastos muitas das vezes desnecessários, com hospedagem, alimentação. Então é muito importante definir direitinho. Na nossa primeira viagem que a gente fez aqui para a Europa foi para Madrid e a gente acabou ficando mais dias do que deveria por não saber quanto tempo efetivamente a gente queria ficar. Então, por exemplo, ficamos 7 dias em Madrid, quando na verdade a gente poderia ter ficado somente 3 dias em Madrid. Dessa forma a gente economizaria em alimentação e em hospedagem. E qual foi o erro? Por que isso aconteceu? Porque a gente queria justamente economizar na passagem de volta de avião. Então sempre fica atento aí na quantidade de dias que você realmente precisa e coloca tudo numa balança para ver a questão do custo-benefício. O próximo erro importante que a gente precisa destacar é não pesquisar sobre o destino. Gente, isso é inadmissível, porque muitas das vezes você não sabe, por exemplo, se o seu destino, aquele período ali é feriado, se vai estar aberto, ou até mesmo, como é que está o clima. Então, muito importante você se programar, você pesquisar se tem, se naquele dia vai ter algum evento especial, ou se naquele dia, por acaso, é possível, que os passeios estejam fechados, porque aí você consegue se planejar melhor também, e decidir se vale a pena ou não ir para tal passeio, porque assim você evita surpresas desagradáveis que podem acabar prejudicando a sua viagem. O terceiro erro é um erro gravíssimo, certo? Viajar com um roteiro impossível de realizar. Não adianta nada você sair socando uma série de passeios para fazer, e colocando inúmeros passeios que você não vai conseguir se programar, que você não vai conseguir cumprir. Leve em consideração a quantidade de filas do local. Você vai perceber que muitas das vezes são locais realmente muito cheios, que vão precisar ali de um dia para você conhecer praticamente tal local, entendeu? Porque as filas são grandes, por mais que você compre com antecipação. Então, para evitar esse desgaste emocional, esse estresse, monte um roteiro palpável, um roteiro onde você consiga, de fato, definir, colocar passeios que você vai conseguir cumprir naquele dia, Exatamente. O próximo erro é não observar o todo da sua viagem. Do que adianta você comprar a passagem aérea mais barata, em promoção, se, por exemplo, o hotel vai ficar muito mais caro, ou você não vai ponderar ali, não vai colocar, a questão da alimentação. Então é muito importante que você observe, cuidado com as armadilhas de empresas, de companhias aéreas com passagens muito baratas, porque às vezes o barato pode sair caro. Às vezes você vai perceber que vão ter custos ali escondidos, ocultos, certo? Então tenha muito cuidado. No planejamento de viagem é fundamental que a gente pense como um todo, que a gente planeje desde a questão da hospedagem, de quanto a gente vai gastar com alimentação, o voo, tá certo? Tudo isso vai ser importante para que a gente consiga, de fato, economizar, tá certo? O que acontece, por exemplo, é você perceber que a passagem de avião vai estar mais barata daqui a 3 dias mais na frente. E aí você, nossa, para eu pegar essa promoção da passagem de avião, o que é que eu vou fazer? Eu vou estender o final da minha viagem até esse período. Só que você tem que levar em consideração, vamos supor que você economizou de passagem R$500. Porém, quando você vai ver a hospedagem no local em que você está, vai estar pagando bem mais caro, porque você vai pagar mais 2 diárias de hospedagem, mais a alimentação, mais os passeios, enfim. Então é por isso que você tem que sempre pensar no todo e tomar cuidado com uma promoção especificamente. Lembra sempre de estar sincronizando cada etapa da sua viagem. O quinto erro é um erro que você jamais deve cometer. Nós, como um dia já fomos principiantes em viagem, nós cometemos esse erro. Guardar todo o dinheiro em um só local. Não faça isso, certo? De preferência, leve sempre dinheiro em espécie, claro, guardado ali no porta-dólar. Leve vários cartões, não leve um só cartão, tá certo? Porque imagina se acontece de você ser roubado, ou então de seus documentos, tudo se perder. O que vai acontecer? Como é que você vai sobreviver na sua viagem? Então, para evitar esse problema, recomendo fortemente que você traga mais de um cartão, que você consiga de fato ali trazendo também dinheiro em espécie. E eu vou contar uma experiência que a gente teve, inclusive, quando a gente viajou uma
uma vez, onde a gente levou, né, nosso dinheiro. A gente não tinha levado dinheiro em espécie, a gente levou tudo no cartão e o nosso cartão internacional não funcionou, simplesmente no aeroporto. Imagine a situação de desespero, você está em outro país e você não pode comprar nem água, não é mesmo? Então, sem assim, foi uma situação completamente traumatizante, certo? Então, assim, a gente está passando essa dica para que você não cometa esse mesmo erro, para que você não passe pelo que a gente passou. Então, sempre separa uma quantia para você trazer em espécie e o restante no seu cartão internacional, tá bom? Pessoal, a sexta dica é muito importante, que é basicamente você não definir um orçamento. Eu sei que parece bobo, mas isso é relevante demais na sua viagem, porque imagina, você não define um orçamento correto, levando em consideração passagem aérea, hospedagem, alimentação, transporte no local, passeios que você vai fazer, possíveis imprevistos. Então, tem que contabilizar tudo, tem que separar o dinheiro todo certinho, porque senão você pode acabar numa enrascada de precisar de mais dinheiro, sendo que você não o tem. O inverso já é muito mais tranquilo, que é você se programar a mais, por exemplo, com a reserva de emergência e não precisar usar. Aí beleza, você volta para casa com seu dinheiro tranquilo. Mas muito cuidado para você não subdimensionar o orçamento da sua viagem para não ter nenhum problema durante o seu passeio. Agora vem o sétimo erro que você não pode cometer, que é você levar bagagem a mais. O que isso pode prejudicar no seu passeio? Você vai pagar mais tarifas nas passagens de avião, lembrando que muitas vezes você está pagando um determinado valor por bagagem, por trecho de avião. Então, se um deslocamento aéreo tem 3 escalas, você paga aquele valor 3 vezes. Imagina isso, ir de volta para 2 pessoas. Fica muito caro. Outro problema que pode acontecer com você levar bagagem a mais é, por exemplo, você está passando um dia só naquele local onde você não vai dormir. E se você tem bagagem, você vai precisar ou passear com ela ao longo do seu passeio, ou você vai ter que guardar em algum lugar, como no aplicativo Nannybag ou o Bounce, tá bom? Que é o que a gente usa quando a gente viaja. E o que é que isso acarreta? Mais custos, porque cada diária vai contar para cada bagagem que você está deixando nesses locais para poder viajar sem peso. Então, sempre tenha isso em mente também. Você tem a opção de deixar guardadas essas bagagens extras que você está levando, porém, isso vai ter um custo financeiro. E eu deixo aqui um adendo que se você quiser saber mais sobre o guia da mala de 10 quilos, que é como normalmente a gente viaja aqui, vou falar para vocês, é muito bom, é muito mais prático. Deixa nos comentários, certo? Que a gente vai fazer um vídeo ensinando dicas valiosas de como conseguir viajar com a mala de 10 quilos. Nós passamos 21 dias na Europa com a mala de 10 quilos e é possível. O oitavo erro que você não pode cometer é você não levar cópias dos seus documentos importantes, seja passaporte, comprovante de hospedagem, comprovante financeiro, enfim, pode ocorrer uma situação de furto que se você não tiver um backup, você vai acabar entrando numa enrascada aí com as autoridades locais por não ter essa documentação que comprove o seu passeio. O nono erro que você não pode cometer é viajar sem seguro viagem. Você pode acabar passando por uma situação de emergência em que esse seguro vai ser extremamente importante para, por exemplo, pagar as suas despesas no hospital ou despesas médicas na região. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o seguro viagem que a gente usa e que a gente recomenda para você. O décimo erro que você não pode cometer é você escolher o local errado da sua hospedagem. Se você pega, por exemplo, voltando àquele problema lá de você pegar uma promoção muito boa, você pode acabar ficando numa hospedagem muito distante, em que vai ter muito gasto de trem, de ônibus, de locomoção no geral, nem que seja um gasto energético seu de ter que andar demais para ver os pontos turísticos. Então, muita atenção no local que você vai escolher para se hospedar, para que fique o mais centralizado possível no raio dos seus passeios, das atrações turísticas. E muitos desses passeios você vai conseguir até mesmo fazer caminhando, vai facilitar o seu lado. Então, assim, não adianta nada você só procurar um passeio pelo valor do preço que você vai pagar naquela diária ali, seja de um Airbnb ou de um hotel, sendo que no final das contas está muito distante, vai ser muito trabalhoso, vai gastar mais para pegar transporte e isso acaba também consumindo o tempo da sua viagem. No planejamento, o tempo é fundamental. Espero que essas dicas tenham sido muito úteis para você não cometer nenhum desses erros e não passar por nenhum perrengue nas suas próximas viagens. Inclusive, em relação a planejamento de viagem, se você estiver precisando aprender como planejar o seu roteiro ideal, personalizado para o que você precisa, eu vou deixar um vídeo aqui do nosso lado, onde você vai aprender comigo como montar o seu roteiro utilizando a inteligência artificial de forma bem rápida. Te vejo lá nesse vídeo. Tchau! Tchau!